depois de termos aprendido como se fazia a configuração da folha de impressão, portanto a configuração do layout para ser impresso na sua respectiva impressora, através do comando plot, que tinha este aspecto, onde definíamos o nome da impressora, a área de impressão, a folha de impressão, a área que ia ser impressa, a escala de impressão e a orientação da folha. Portanto, andamos aqui a saltitar nestas opções que aqui estão. Agora, vamos ver como é que nós vamos configurar as nossas canetas de impressão. Eu vou fechar aqui esta área e vou-me deslocar aqui para o desenho. Como podem ver, eu trabalho com linhas amarelas, por exemplo, para fazer o contorno das paredes. Trabalho com linhas brancas para fazer linhas normais, com o verde para fazer texto. As linhas de corte são feitas com linhas magenta, etc. Portanto, nos layers eu configurei uma cor específica para cada um dos objetos, cada um dos elementos arquitetónicos. O que é que sucede aqui? Sucede que, ao fazer isto, eu já tive em conta uma certa lógica da minha impressão, conforme eu quero que o meu desenho seja impresso. Por exemplo, as minhas linhas amarelas que simbolizam o contorno das paredes, obviamente que eu não quero que elas sejam impressas a amarelo, eu quero que elas sejam impressas a preto e que tenham uma espessura superior às outras entidades para salientar no desenho. Do modo inverso, eu também tenho as minhas tramas, que também, obviamente, eu não quero que sejam impressas azul ciano, mas eu quero que sejam impressas um traço muito fino. Lembram-se das antigas canetas da Rotring? Portanto, é isso que nós vamos agora fazer, vai ser configurar, entre aspas, as nossas canetas. Isto aqui requer alguma disciplina por parte do utilizador, na definição das cores dos objetos, na definição dos layers e das cores dos layers, e também portanto, uma certa simplificação do meu desenho. Como sabem, nós podemos utilizar de raiz 255 cores que já estão existentes no DraftCAD. No entanto, se eu for aqui a TrueColor e utilizando os esquemas de cor RGB, eu tenho aqui um infindável leque de cores que eu posso utilizar. O que é que isto origina? Origina que cada uma destas cores tenha que ser configurada manualmente, caso a caso. Ou seja, imaginem o que era as 255 cores ter que dar uma espessura de caneta e uma cor de impressão, e agora imaginem se em vez de serem 255, seriam 255 vezes 255 vezes 255, portanto, quer dizer, milhares de cores que tivéssemos que as definir todas uma a uma. Daí que quando eu crio um layer, eu procuro sintetizar o mais possível as cores que utilizo, de modo a tornar esses layers muitíssimo mais simples. Portanto, e normalmente utilizo só as cores básicas, as 11 cores básicas, que vão desde o vermelho ao amarelo, o verde, o ciano, o azul, o magenta e depois o branco e duas escalas de cinza. Ocasionalmente uso uma cor ou outra, por exemplo aqui a cor 20, a cor 34, mas normalmente estas cores são para serem impressas a traço fino e normalmente à cor normal, ou seja, esta cor 34 vai ser impressa exatamente à cor 34. E então o que é que eu vou especificar agora? Eu vou criar o meu fecheiro de canetas de impressão. E esse fecheiro de canetas de impressão vai ser um fecheiro que vai ser gravado com a extensão CTB, que eu depois posso utilizar noutro computador se eu quiser. E então o que é que eu vou fazer? Vou escrever na linha de comandos o comando plot. Não vou configurar a folha, não é isso que me interessa. O que eu quero é configurar as canetas de impressão. E as canetas de impressão aparecem-me aqui. Diz aqui Plot Style Table. Ao aparecer aqui Plot Style Table, se eu clicar aqui, aparecem-me aqui uma série de configurações de canetas já existentes, que são os tais fecheiros com a extensão CTB. Aquilo que eu pretendo não é utilizar nenhum daqueles que aqui estão, mas é criar um novo de raiz. E então vou clicar em New. E ele vai-me logo aparecer
esta caixa de diálogo onde eu vou definir duas coisas. Uma delas seria definir um fecheiro CTB a partir de um fecheiro PCP. O fecheiro PCP era um fecheiro muito antigo da versão R14 da WG que permitia, portanto, continha a configuração da impressora e das canetas no mesmo fecheiro. Aquilo que eu pretendo é scratch from beginning, ou seja, começar de raiz, começar do zero, para criar então as minhas canetas de impressão. Clico em seguinte e vou agora atribuir um nome à minha configuração de canetas. Portanto, eu vou-lhe chamar Alexandre _ PV, portanto, para desenhos a preto e branco. Faço seguinte e agora abre-me esta caixa de diálogo. Se eu fizesse concluir, não faria qualquer tipo de alterações, mas também não faria qualquer tipo de sentido. E então o que é que eu vou fazer? Vou aqui clicar neste ícone que diz Plot Style Table Editor e ele abre-me esta caixa de diálogo que aqui está. Esta caixa onde eu tenho dentro deste espaço as minhas 255 cores existentes no Draft Card. E então, para cada uma destas 255 cores, eu vou ter que especificar o quê? Vou ter que especificar a cor com que o objeto que tem esta cor no desenho vai ser impressa no papel e a espessura de canetas com a qual ela vai ser impressa. Vamos começar pelo processo mais simples. Eu vou começar por selecionar as cores absolutamente todas e para isso o que é que eu faço? Seleciono a primeira, vou por aqui abaixo e agora com um Shift carregado eu seleciono a última e ele vai-me selecioná-las absolutamente todas. E então o que é que eu vou fazer primeiro? Eu vou pô-las todas a ser impressas com uma caneta 010, portanto aquela caneta fininha da Rotring, aquela que nós deixávamos cair no chão e partia logo o bico. Portanto, vou pô-la a 0,10 milímetros. Cada uma destas cores vai ser impressa exatamente à cor que o objeto tem originalmente. Ou seja, o vermelho vai ser impresso a vermelho, o azul vai ser impresso a azul e por aí fora. Eu agora vou alterar isso, mas apenas da cor 1 à cor 9. Aquela tal barra de cores que eu disse inicialmente, que eu não quero que seja impressa a cor original, mas que seja toda impressa a preto. Ou seja, o vermelho vou dizer que vai ser impresso a preto, e neste caso vai ser impresso a preto à cor, à espessura 010. O amarelo vai ser impresso a preto, não vai ser a cor 010 que eu já vou mudar. O verde também vai ser impresso a preto e por aí fora, e podia fazer logo daqui do 4, selecionar o 9 com um Shift carregado e pôr tudo a ser impresso a preto. Ou seja, do 1 ao 9 é tudo impresso a preto, a cor 10 já é, e daí em diante, já são todas impressas exatamente à cor que ele tem no desenho. E agora o que é que eu vou dizer? Vou dizer que a cor 1 vai ser impressa à espessura 010, a cor 2 vai ser impressa à espessura 0,35, portanto a caneta mais grossa. A verde, que é do texto, com a caneta 0,25. O ciano 0,10. O azul também 0,25. O magenta 0,25. E depois o preto com a caneta 0,18. Esta também à caneta 018 e a cor 9 também à caneta 018. Portanto, de uma forma muito rápida, eu fiz a configuração de todas as cores que eu vulgarmente utilizo. Portanto, estas 9, todas impressas a preto, cada qual à sua espessura, e as restantes todas à espessura 010 e cada uma à sua cor. Agora, vamos só explorar um bocadinho mais aquilo que aqui está nesta caixa de diálogo. Alguns aspectos importantes. A primeira delas chama-se Grayscale. Isto porque é que eu chamo a atenção disto? É que nós podemos ter a cor vermelha que vai ser impressa a preto e podemos ter, por exemplo, esta cor 10 que também é um vermelho que vai usar a cor do objeto. Mas se eu não quiser usar a cor do objeto e quiser que ele seja impresso a preto, não me serve clicar em Grayscale e pô-lo on. Porquê? O Grayscale é a escala de cinzas, ou seja, o preto
é muito mais escuro do que o vermelho em escala de cinza. Provavelmente no vermelho íamos ter um cinza mais ou menos claro, escuro, talvez, não faço ideia. Mas desta forma obtínhamos um cinza e não um preto, preto mesmo vivo que a gente pretendia. Outro aspecto é esta opção que é o screening. Eu geralmente uso esta opção screening quando tenho cores que vou utilizar com tramas sólidas. E o que é que isso origina? Origina que quando utilizamos as tramas sólidas o papel fica muito impregnado de tinta. E então o que eu faço é ir aqui ao screening e ponho outro valor na ordem dos 60%. Isto para quê? Para que naquela área onde vai ser impresso com esta caneta e com esta cor, ele não vai utilizar tanta tinta como habitualmente, de forma a que o papel não fique tão enchumbado em tinta, digamos assim. Pronto. Depois teremos aqui outras opções que para já não importa estar aqui a abordar. Faço Save and Close, faço Concluir e a partir deste momento eu passo a ter o ficheiro CTB disponível. Faço Apply to Layout, faço Cancel e agora se vier aqui ao Layout do piso 1 e fizer Plot, a caneta não está atribuída, mas se eu for aqui, tenho aqui o Alexandre PB, faço Apply to Layout, faço Cancel, e agora se eu vier a este, faço Plot, não tenho canetas, se eu vier ao anterior, faço Plot, já tenho as canetas atribuídas, ou seja, neste desenho vou ter a impressão feita com este tipo de canetas, com aquelas espessuras que eu indiquei.